não temas as palavras que ouviste. Esta foi a resposta do Senhor ao rei Ezequias, quando ele se sentiu ameaçado, quando ele efetivamente foi ameaçado pelo rei da Assíria. Não temas as palavras que ouviste. As palavras, elas podem abençoar, mas também podem amaldiçoar. Elas podem motivar, mas também podem desmotivar. Elas podem trazer alegria, mas elas também podem trazer tristeza. Por isso as palavras precisam ser administradas. Você precisa receber uma palavra ou não. Você precisa avaliar a palavra que sai dos seus lábios. As palavras podem ser palavras de prosperidade ou não. O personagem José recebeu palavras terríveis vindas de seus próprios irmãos, palavras de afronta que o entristeciam. Quando José lhes contava os sonhos, em Gênesis 37:8 está registrado: os irmãos de José disseram para ele o seguinte: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Deveras é um advérbio que pode ser substituído por realmente. Tu realmente reinarás sobre nós? Tu realmente terás domínio sobre nós? Eles disseram isso com ironia. O intuito deles era ironizar o sonho de José. Outro personagem que podemos analisar, que também, outro personagem muito importante é quem? Davi. Davi também recebeu palavras de afronta do seu próprio irmão, a começar pelo seu próprio irmão, seu irmão Eliabe. Quando ele chegou ali à batalha, que ele se interessou em saber quem é que estava ameaçando o exército de Israel, o irmão dele diz a ele assim, ó, 2 Samuel, capítulo 17, versículos 28 e 29. Por que desceste aqui? Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Não há razão para isso? Porventura não há razão para isso? Vejam, quando ele diz, por que fiz isso? Que fiz eu agora? O que é que este agora, esse advérbio agora, o que significa? Significa que Davi já tinha ouvido palavras assim antes, palavras de menosprezo, palavras que o afrontavam, palavras de menosprezo do seu próprio irmão Eliabe. Que fiz eu agora? Esse agora dá a entender que ele já tinha sofrido isso antes, esse tipo de acusação antes. Né? Eliabe era o irmão de Davi. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Quem é que ficou cuidando daquelas poucas ovelhas? Davi o deixou falando sozinho e seguiu o seu caminho. E nós já sabemos o resultado. Davi derrotou o gigante.
Ele recebeu aquela palavra de afronta, mas não deixou que a palavra entrasse no seu coração. Outro que recebeu palavra de afronta, aliás, o mesmo Davi. Davi também recebeu mais palavra de afronta ali de quem? Do gigante. O gigante diz a ele assim: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porque ele menosprezou Davi, quando ele viu que Davi era um jovem. E aí, Davi diz ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Então, o gigante não estava afrontando Davi, estava afrontando o Deus de Israel, o exército do Deus de Israel, afrontando o Senhor. A resposta de Davi foi derrotar aquele gigante, em o nome do Senhor, Deus dos exércitos. Ele não deixou que aquela palavra de afronta o desmotivasse, lhe tirasse o intuito de fazer o que ele deveria fazer, de ter aquela atitude que ele teve. As palavras de afronta não desmotivaram Davi, ele jogou fora, não guardou para si. 2 exemplos maravilhosos. Arão e Miriam. Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés. Esqueci. Estavam falando mal de Moisés. O próprio Deus ouviu. Eram palavras de afronta, no escondido. O próprio Deus ouviu e veio defendê-lo. Isso está em Números 12. Então, as palavras de afronta que falam a teu respeito, o próprio Senhor é quem escuta, é Ele que te defende, é Ele que intercede a teu favor e entra com justiça, porque nós não podemos nos vingar a nós mesmos. A vingança pertence a Deus. O que tiver que ser feito, é Deus quem vai fazer. E Ele nos concede a sua bênção e a sua vitória. Eu lembro de uma situação em que uma jovem professora quis me afrontar. Eu a tinha ajudado em muitas oportunidades, mas numa situação da escola, ela quis me desmotivar. Mas Deus interveio na história. E eu pude contemplar o agir de Deus naquela situação. Então, é Deus quem nos defende. É Deus quem age a nosso favor. Nós não precisamos nos vingar a nós mesmos. Como diz o capítulo 12, como está escrito no capítulo 12 de Romanos, que a vingança pertence a Deus. Ele sabe como agir. Ele sabe como tratar aquele que nos ofende. Ele vai tratar aquela pessoa que nos ofende. Outro personagem muito mais importante é Jesus. Jesus também recebeu palavras de afronta. Palavras que eram para desmotivá-lo. João 7. Os irmãos de Jesus disseram para ele: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha só, o próprio Jesus recebeu palavras de afronta, palavras que para
desmotivá-lo. Mas, obviamente, Jesus não se deixou desmotivar por seus irmãos. Então, é importante observar e não deixar entrar no coração, nem nos vingar, nem procurar vingança, porque é o Senhor que nos defende, é o Senhor que se vinga por nós. O Senhor, ele vai tratar com a outra pessoa que nos ofende. Ele há de nos abençoar na hora certa, no tempo que ele tem determinado. Não temas as palavras que ouviste, porque é o próprio Senhor quem te defende. É Ele que age a teu favor. Fique com esta palavra. Deus te abençoe.